A ativista Sarah Winter, líder do movimento 300 do Brasil, que apoia o presidente Bolsonaro, foi presa hoje pela Polícia Federal. Outros 5 líderes também tiveram mandados de prisão expedidos. De acordo com o Ministério Público Federal, há indícios de que o grupo continua organizando e captando recursos para ações que se enquadram na Lei de Segurança Nacional. O primeiro tema de hoje é: os atos do 300 do Brasil são crimes contra a ordem política e social? Os nossos debatedores são Augusto de Arruda Botelho, advogado especialista em direito penal. Boa noite, Augusto. Boa noite, Mona Lisa. Boa noite, Caio. E Caio Coppola, bacharel em direito e comentarista político. Boa noite, Caio. Boa noite, Mona Lisa. Boa noite, doutor Augusto. Boa noite ao espectador da CNN. Começamos com você, então, Caio, suas primeiras considerações, por favor. Bom, é importante a gente iniciar esse debate pontuando duas particularidades, duas peculiaridades, né, sobre esse grupo batizado de 300 do Brasil. Primeiro, é um grupo numericamente irrelevante, o 300 chega a ser um delírio de grandeza, né, porque o grupo conta aí com poucas dezenas de manifestantes. E, segundo lugar, é um movimento politicamente inócuo, né, com baixíssima representatividade popular. O eleitor brasileiro, especialmente o eleitor liberal, o eleitor conservador, hoje maioria, é sabidamente avesso a protestos radicais. Então, a prova mais eloquente disso é o ambiente pacífico, o ambiente até familiar, né, em diversas manifestações, com milhões e milhões de pessoas a favor da destituição, né, do governo mais corrupto e mais criminoso da nossa história. Bom, feita essa breve consideração, vamos endereçar a pergunta do debate. Há crime na atuação desse grupo? Bom, a prisão temporária, né, da líder dos 300, ela atende à necessidade observada pelo Ministério Público de apuração mais detida de 5 tipos penais indicados aí nos despachos do STF. São 2 crimes previstos no Código Penal e outros 3 na Lei de Segurança Nacional. Então, entre os crimes comuns estão a injúria e a ameaça. E aqui tem pouca dúvida sobre a materialidade dos fatos, porque os comentários da investigada, né, contra os ministros do STF, eles estão registrados em vídeo, né, especialmente ameaças aí à privacidade, à intimidade e à incolumidade física do ministro Alexandre de Moraes e de seus familiares. Isso é gravíssimo, né? Numa nota pessoal, eu também aproveito aqui para deixar registrado que eu sou contra a criminalização da injúria, né, contra autoridades do Estado. Para mim, isso devia ser, no máximo, um delito civil. Para mim, a liberdade de expressão do governado, ela deve prevalecer sobre a sensibilidade do governante. E eu acredito que seja um direito do povo atacar verbalmente os seus políticos sem a preocupação de ter sua prisão decretada em razão disso. Claro que tudo deve ser regulamentado a fim de evitar situações abusivas, de assédio, de constrangimento social, mas triste do país que não permite aí ao seu cidadão chamar os canalhas no poder de canalhas. Então, nesse sentido, eu pego carona na fala do próprio ministro Alexandre de Moraes, que disse o seguinte: quem não quer ser criticado, quem não quer ser satirizado, fique em casa. Não seja candidato, não se ofereça ao público, não se ofereça para exercer cargos políticos. Bom, retomando aí a lista de crimes investigados, supostamente praticados pelas lideranças do 300, aqui a gente vai já para a Lei de Segurança Nacional. Só que antes eu queria fazer um breve parênteses, né? Até recentemente, juristas e aplicadores do direito de viés progressista e garantista chamavam a LSN, a Lei de Segurança Nacional, de, abre aspas, entulho autoritário. Então, eu queria trazer aqui para o espectador da CNN trechos do artigo publicado no Estado de São Paulo, no final de 2019, de autoria do vice-presidente da OAB, a seccional paulista. O que ele diz ou dizia sobre a LSN? Abre aspas. Promulgada nos estertores do regime militar, então no final do regime militar, como se fosse uma tentativa de continuidade do aparelho repressivo, a Lei de Segurança Nacional parecia esquecida, mas agora dá sinais de ser um esporo jurídico latente à espera das condições propícias para recobrar a sua malignidade, então a sua maldade, a sua perversidade. Então o representante da Ordem dos Advogados do Brasil continua, abre aspas, a simples menção da possibilidade de reavivar a lei para enquadrar adversários políticos demonstra a imperdoável vacilação do universo jurídico e democrático em deixá-la vigente, válida, né? Portanto, até ontem, as elites engravatadas de Brasília e da OAB abominavam a Lei de Segurança Nacional. Mas esse entendimento mudou subitamente, radicalmente, com a possibilidade de nela enquadrar os seus adversários políticos.
né? Acho que é a essa gente que o meu debatedor, o Dr. Augusto, se refere quando fala em garantistas de ocasião. Bom, entre os dispositivos da LSN ressuscitados nos despachos do ministro, estão os artigos 18 e 23. Um fala sobre impedir o livre exercício dos poderes, né, com emprego de violência ou grave ameaça. O outro fala de subverter a ordem política, incitando aí a animosidade entre instituições e classes sociais. Então, assim, só uma interpretação muito elástica para enquadrar os 300 nesses tipos penais. Isso porque a Lei de Segurança Nacional, ela serve à proteção do Estado. Uma legislação rigorosíssima, que não pode aí ter a sua aplicação banalizada, especialmente num país cujas instituições têm um histórico de larga tolerância e até mesmo de conivência com aqueles movimentos sociais adeptos de práticas criminosas, como invasão de propriedade privada, incitação a revoluções armadas, desrespeito a ordens judiciais e mesmo ameaça à autoridade pública. Então, para ilustrar meu ponto, você, espectador da CNN, já viu a OAB ou o STF indignados com o MST, as suas invasões, depredações e atos antidemocráticos? Provavelmente não. Bom, o último artigo, da LSN, destacado pelo ministro do STF, foi o 26, que trata de caluniar ou difamar os presidentes da República, do Senado, da Câmara e, claro, do STF. Também é um delito de apuração muito fácil. Agora, imagina se essa lei fosse aplicada para proteger legitimamente o presidente da República, que é vítima de associação com o nazismo, até por parte de ministros do próprio STF. Eu já ouvi aqui nesse canal, que garante a pluralidade de ideias, gente chamando o presidente genocida e o acusando de crime contra a humanidade. Mas, enfim, sobre o caso dos 300, a gente ainda está no início das investigações e é leviano cravar que alguém cometeu, praticou crime. Mas, ao longo do debate, a gente também pode abordar em maior profundidade as contradições e a hipocrisia que emergem a partir desse episódio. Augusto, suas primeiras considerações, então, por favor. Boa noite a todas e todos. Eu não gosto tanto dessa expressão, mas hoje ela cabe muito bem. Antes de responder a pergunta formulada no debate de hoje, é preciso colocar alguns pingos nos is. O primeiro deles, Sara Geromini, esse é o nome dela, Sara Geromini, não é uma ativista. O ativismo pode se dar de várias formas em várias linhas ideológicas de pensamento. Há ativistas de esquerda, há ativistas de direita, há ativistas anarquistas, terraplanistas, ativistas anti-vacina, há inclusive ativistas contra um texto específico da lei, como os ativistas favoráveis à legalização das drogas. Não é essa a régua que limita o ativismo, são principalmente os atos. O que Sara Geromini e alguns dos membros desse movimento fundado por ela vem fazendo nos últimos tempos foge completamente do ativismo. Portanto, vou classificá-los pelo que eles são. São todos extremistas. Extremistas que, pelo absurdo de suas falas, pautas e atos, deveriam receber da sociedade o mais absoluto desprezo. Só que a partir do momento em que eles cruzaram muito o limite da lei, é importante que se façam alguns registros. O segundo registro é esse, e que fique bem claro. A prisão de hoje não se deu no âmbito do conhecido inquérito das fake news. Esse ponto é extremamente relevante. O inquérito que tramita no Supremo Tribunal Federal, que deu origem a essa prisão, foi iniciado a partir do pedido da Procuradoria-Geral da República e tem como objeto a investigação de manifestações atentatórias ao regime democrático. Mais do que isso, procura saber essa investigação se essas manifestações são financiadas e comandadas por algum tipo de organização. O terceiro ponto, não ousem comparar o que este grupo vem fazendo à liberdade de expressão. Isso é uma afronta à garantia que todos nós temos de livremente criticar ou apoiar quem bem entendermos. Comparar atos de violência à liberdade de expressão é diminuir a importância dessa garantia constitucional tão relevante. Eu já disse isso aqui e vou repetir. O limite da liberdade de expressão é a lei. A partir do momento em que a liberdade de expressão se transforma em crime, ela deixa de ser liberdade de expressão. O ministro Edson Fachin, em um recente voto, trouxe a lembrança de um famoso e paradigmático caso julgado na Suprema Corte Americana, em que o juiz Oliver Holmes disse o seguinte: a proteção mais rigorosa da liberdade de expressão não protegeria um homem que falsamente gritasse fogo
e um teatro lotado, causando pânico. Mais do que isso, só falta desenhar. O último ponto dessa minha longa introdução é o seguinte: isso vale principalmente para operadores do direito, como advogados, promotores, juízes e desembargadores, mas deveria valer também para todos, inclusive para comunicadores. Não se comenta a decisão judicial sem antes ler a decisão judicial. Portanto, como eu não tive acesso, imagino que ninguém, fora o ministro e delegados, tenham tido acesso à decisão do ministro Alexandre de Moraes, que decretou essa prisão temporária, toda análise que eu venha fazer aqui, ela é apenas em tese. Eu não tenho como avaliar o acerto, exagero ou erro desse decreto de prisão. Mas eu posso sim fazer uma análise teórica, principalmente tomando como base notícias publicadas em veículos confiáveis da imprensa. Mais do que isso, a análise pode ser feita com a divulgação de imagens e falas dos próprios investigados. Que durante o final de semana, por exemplo, participaram de um ato cujo simbolismo expressa bastante a classificação que dei, de que, na verdade, essas pessoas não passam de extremistas. O ataque ao prédio do Supremo Tribunal Federal com fogos de artifício, filmado e comemorado como se fosse assim um ato de grande nobreza, foi uma das passagens mais deprimentes que eu pude ver nos últimos tempos. Esses mesmos extremistas que atacaram o tribunal pediam bem pouco tempo atrás, com suas faixas e cartazes, o fechamento do Congresso. Pediam uma completa esquizofrênica intervenção militar constitucional. Pediam ainda o fechamento do Supremo. Manifestantes esses que, lembrem-se bem, foram sim prestigiados pelo presidente da República. Mais ainda, foram ontem visitados pelo nosso ministro da Educação, que por sinal estava sem máscara no meio da rua. Quem participa e vai numa manifestação dessa, ou dá tapinha nas costas de quem pede o fechamento do Congresso, é conivente sim com esse tipo de postura. Ao longo do debate eu pretendo trazer detalhes sobre isso, mas por mais que eu tenha críticas à Lei de Segurança Nacional, e tenho, as imagens, falas e atos divulgados e praticados por esses extremistas claramente podem infringir uma série de artigos dessa lei. Eu vou terminar aqui com mais uma fala do ministro Fachin. Disse ele que são inadmissíveis no Estado democrático de direito a defesa da ditadura, a defesa do fechamento do Congresso Nacional ou a defesa do fechamento do Supremo Tribunal Federal. Não há liberdade de expressão que ampare a defesa desses atos. Quem quer que as pratique precisa saber que enfrentará a justiça constitucional do seu país. Fecha aspas. É isso, telespectadores, que finalmente está acontecendo. Vamos então ao debate. Caio e Augusto, por favor. Eu subscrevo aí essas últimas aspas que o doutor Augusto trouxe para nós, né, do ministro Fachin, é isso, né, doutor? Foi. O que não pode acontecer é o duplo padrão, né, e a hipocrisia que emerge da constatação dessa situação, né, de dois pesos e duas medidas. Então você tem manifestações aí, geralmente, aliás, sempre a favor da presidência da República, em que grupos minoritários impunham aí cartazes, faixas com dizeres antidemocráticos, né? Alguns deles, obviamente, em desacordo aí com a nossa ordem constitucional, então cartazes pedindo volta de AI-5, esse tipo de coisa, e alguns em que existe margem de interpretação, como a intervenção militar baseada no artigo 142 da nossa Constituição e segundo algumas linhas doutrinárias e juristas renomados, como reconheceu até o doutor Augusto, apesar dele não concordar com essa abordagem. Eu, pessoalmente, sou contra a intervenção militar, até porque eu não acho também que as Forças Armadas sejam um poder moderador, mas sim um poder garantidor, que é uma coisa bem distinta. Agora, o que acontece? Você tem uma manifestação de apoio à presidência da República, que é extremamente impopular, né, nas elites, seja ela judicial, midiática e política, e algumas frases, alguns cartazes com essas frases aí de viés antidemocrático. Aí, ato contínuo, essas manifestações, elas são taxadas de manifestações antidemocráticas, elas são batizadas dessa forma e são repercutidas na imprensa nacional dessa forma, né? Inclusive ensejam, né, um inquérito no Supremo Tribunal Federal para justamente apurar o teor dessas declarações. Por outro lado, você tem manifestações batizadas de manifestações pró-democracia, né, dos grupos antifas, né, antifascismo, por assim dizer. Só que nessas manifestações você também tem faixas, você também tem cartazes, né, inclusive, né, com o símbolo da foice e do martelo.
É o símbolo máximo do comunismo, que é um regime político completamente avesso e oposto a valores democráticos, né? E que provocou tragédias humanitárias e genocídios que fazem o nazismo parecer um ensaio da maldade, né? Para uma coisa muito maior. A gente está falando de dezenas e dezenas de milhões de mortes. Agora, não é por causa disso que a gente vai taxar uma manifestação contra a presidência da República como ilegítima ou antidemocrática. A gente vai reconhecer, né, que esse é um viés minoritário dentro de uma manifestação maior. Então essa é justamente a minha crítica, os dois pesos e as duas medidas, especialmente considerando que as manifestações consideradas aí pró-democracia, as pessoas portavam paus, pedras, entraram em confronto com a polícia, né? Compara isso com o ato de jogar fogos de artifício na sede do Supremo Tribunal Federal do final de semana. Claro, isso é extremamente imprudente, até porque aqui no Brasil a gente lembra, né, quando da atuação dos black blocs, né, associados aí à esquerda radical, extremista, para usar a expressão do Dr. Augusto, quando eles assassinaram um colega nosso de imprensa, o cinegrafista. Então, a gente sabe que isso é extremamente perigoso. Inclusive, esse sim é um ato que ensejaria a abertura de inquérito nos termos do artigo 43 do regimento do STF, né? Porque, de fato, é um delito que se deu nas imediações, nas dependências do Supremo Tribunal Federal. Então, é disso que se trata, sabe? Só a gente está antenado, sintonizado para detectar essas contradições e na forma desproporcional, desigual com que se trata os extremismos. Eu também acho que nós devemos ser avessos aí à tolerância com radicalismo. A gente tem que reduzir, vamos dizer assim, o debate público à normalidade democrática, até porque a democracia ela oferece aí os remédios para sanar os seus próprios vícios. Agora, não adianta a gente ter uma tolerância muito baixa e casuísta com pessoas de um determinado espectro político e passar a mão na cabeça, né, de extremistas do outro lado.